A gente sabe que o mundo é um lugar mau, um lugar onde há pessoas mais fazendo mal, algumas não tão conscientes disso, outras bastante conscientes, mas a perversidade é uma situação que é real no mundo, não é verdade? Não sei se você já foi assaltado alguma vez, mas é uma sensação muito ruim. Eu já fui assaltado algumas vezes, né? E a sensação de vulnerabilidade que tem alguém também fazendo mal, escancarado, explícito a você, é uma sensação terrível, extremamente desconfortável. Mas o pior mal, muitas vezes, não é esse mal escancarado, é o mal velado, é o mal que pessoas que deveriam te amar, muitas vezes não agem com o amor devido. Muito pelo contrário, a pessoa pode trair aquele a quem ela deveria amar. E alguém que ama, claro, não trai. Outros foram vítimas de golpes ou situações desconfortáveis. E a gente, como cristão no mundo mau, onde há maldade sendo feita, o tempo todo se preocupa não só em ir na contramão desse tipo de comportamento, como também a gente fica parando para pensar se a gente está se deixando adoecer com esse mal que está sendo feito, não é? Às vezes a gente, por exemplo, dirigindo nesse trânsito violento que a gente testemunha todo dia aqui na nossa cidade, eu pessoalmente fico parando para pensar, meu Deus, eu não posso me deixar contaminar por essa violência, porque daqui a pouco eu estou dirigindo igual a eles. E a gente, como cristão, precisa se cuidar para a gente não se deixar influenciar a ponto de se tornar gente tóxica que imita a conduta dos ímpios, porque com muita facilidade a gente assimila esses comportamentos, não é? A gente tem uma natureza pecaminosa. E será que a gente tem produzido saúde emocional em quem está à nossa volta? Será que a gente tem vivido como cidadão do reino de Deus nesse reino dos homens aqui? A Bíblia nos dá muitos exemplos de grandes homens e mulheres que agiram na contramão desse sistema, agiram de forma contrária ao senso comum e ousaram ser justos, ser corretos, ousaram agir bem. Um desses exemplos é Isaac, segundo dos 3 grandes patriarcas de Israel, que cresceu ouvindo falar das promessas de Deus ao seu pai Abraão. Abraão então deixa Ur dos Caldeus, vai em direção à terra prometida e se estabelece ali. Isaac cresce ali falando, olha, essa terra aqui foi uma terra prometida por Deus. Abraão cava poços ali, Abraão prospera naquele lugar. Mas Abraão também enfrenta afrontas por parte de filisteus. E com Isaac não é diferente, ele também enfrenta certas afrontas por conta não simplesmente da sua prosperidade, mas sobretudo por causa da sua fé. Inimigos da fé que criaram um mal-estar para Isaac. E aí, como é que ele reage diante disso? Porque, na verdade, quando está tudo indo bem, não existem conflitos, não existem crises, nossa fé não é colocada à prova. Mas numa situação conflituosa, numa situação em que a nossa fé é desafiada, que a consistência, a qualidade da nossa fé é posta à prova, aí é que a gente vai mostrar se a gente de fato é um cristão, se a gente de fato é coerente. E aí vamos ler então esse texto, para a gente entender a atitude de Isaac diante do mal que fizeram a ele. Gênesis 26, verso 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque,
porque discutiam por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Finalmente, Isaque cava um poço e consolida o seu lugar naquela região. Um poço, naquele contexto semiárido da Palestina, é um sinal de vida, porque a água é fundamental à vida, de modo que para a agricultura prosperar ali, era fundamental que se tivessem poços, uma vez que não havia rios que nutrissem aquelas plantações, não é? Por isso Abraão já tinha aberto aqueles poços. E diz o texto que aquela prosperidade de Abraão já havia irritado os filisteus a ponto de, assim que Abraão morreu, eles foram lá e enterraram aquilo. Eles ficavam irritados ao ver a bênção e a prosperidade de Deus na vida dos servos dele. E eles estavam vendo a mesma cena se repetir com Isaque, tentando entulhar, intimidar a alma de Isaque, tentando, quem sabe, demover ele daquela fé, daquela convicção de que ele tinha, de que aquela região ali, aquele lugar todo, fazia parte de uma promessa de Deus ao seu pai, que era extensiva a ele e aos seus filhos. Isaque, então, podia, naquele momento, reagir com ódio, com vingança, podia fazer justiça com as próprias mãos, podia retribuir o mal com o mal. Mas, como eu disse, é nesse momento que a qualidade da fé de alguém é provada, no momento que a gente é posto à prova, não é? Se Isaque tivesse agido como ímpio, o final dessa história não seria como a gente vai conferir daqui a pouco. Se ele agisse com base na sua justiça própria. Mas em vez de se vingar, Isaque assume algumas atitudes positivas diante de um contexto tão adverso. E a primeira delas mostra para a gente uma lição. A primeira lição que eu queria trazer para a gente aqui é que a gente vive pelas promessas e não pelas circunstâncias. Vamos entender que diferença é viver pelas promessas e viver pelas circunstâncias. Diz o verso 18... que Isaque, quando ele reabriu esses poços, ele deu a eles os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Por que ele fez isso? Por que ele não simplesmente deu nomes novos, para dizer assim, olha, eu estou inventando a pólvora, né? Eu estou criando aqui a ideia de abrir poço no deserto, para poder plantar e cultivar e ser próspero aqui. Porque ele entendia que a prosperidade que valia a pena não era uma prosperidade que buscava a subsistência dele meramente, mas sim a prosperidade que era fruto de uma aliança com Deus, que Deus tinha feito com seu pai. Ele entendia que ele não era alguém que se bastava por si só, ele era alguém que estava trazendo um legado de fé, ele era alguém que estava vindo de um propósito nobre e eterno, de eleição de Deus, de um povo escolhido, não é? Para um povo que ia se consolidar cada vez mais. Ele entendia que ele era apenas parte desse projeto. E como parte desse projeto, ele tinha que cultivar certas tradições. Ele valorizava, ele falava, não, cada poço que foi aberto pelo meu pai aqui, a cada um deles foi dado um nome que tem a ver com alguma experiência que meu pai teve com Deus. E eu não vou desprezar essas experiências, pelo contrário, elas são um legado rico e abençoado para a minha vida. Ele entendia que tudo aquilo era parte da ação soberana e pactual de Deus na sua família. A impressão que dá é que os filisteus taparam aqueles poços, porque provavelmente depois que Abraão morreu, eles secaram. E aí, quando o filisteu botava o pé ali, não tinha água naqueles poços. Mas quando Abraão ou Isaque, que eram parte de uma promessa de Deus, colocavam o pé ali, a água jorrava. E Isaque, então, entendia que ele era parte de uma promessa. O próprio nascimento dele já tinha sido um milagre, não é? Abraão tinha 100 anos, Isaque tinha 90, já estavam desacreditados, e aí o anjo promete a Sara, e Sara ri, e aí por isso o nome dele é Isaque, riso. Ou seja, ele é o filho da alegria, segundo a palavra ensina para a gente. E aí o filho da alegria,
é alguém que entende que estava debaixo de uma promessa, e alguém que está debaixo de uma promessa, que entende os propósitos eternos de Deus, não é regido pelas circunstâncias, não se abala facilmente, não é refém do mal súbito, dos ataques, dos mimimis e das fofocas, da maledicência, das afrontas, das mentiras, das calúnias que se falam contra ele. Por isso é importante a gente educar nossos filhos conscientes da aliança que eles têm diante de Deus, na qual eles já estão inseridos. Algumas tradições entendem que os filhos só devem receber o selo da aliança, que é o batismo, depois que eles crescem, porque aí só então eles vão ter condição de saber se eles são ou não cristãos. A gente entende que esse é um erro muito grave, com todo respeito a essas tradições, que a gente entende que muitas vezes são muito sérias. Porque o que a Bíblia ensina é que nossos filhos já nascem dentro de uma aliança. Se eles vão depois se rebelar contra Deus e romper, é outra história, mas eles já nascem debaixo de uma aliança com Deus, porque são nossos filhos e nós estamos dentro de uma aliança com Deus. De modo que é um desafio para nós educar nossos filhos como filhos da aliança. O filho do judeu, ao 8º dia, era circuncidado. Por quê? Por que ele recebia o selo da aliança com 8 dias de vida? Porque a consciência é de que ele já nasceu dentro de uma aliança. E a gente precisa educar nossos filhos como Abraão educou Isaac, impregnado disso, para que quando ele estiver enfrentando as afrontas dos inimigos no mundo afora, ele vai estar preparado para não se deixar abalar com aquilo. Mas para isso, a gente precisa ensinar nossos filhos a santa e verdadeira tradição bíblica, não é? Muita gente tem dificuldade com essa palavra tradição. Eu sou uma pessoa muito mente aberta, muito moderna, não gosto muito de tradição, não. Mas, na verdade, a Bíblia é a favor da tradição. Paulo fala assim para os Tessalonicenses: permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas. Há tradições que são tradições da palavra de Deus, da nossa compreensão dessa palavra. E elas precisam ser sedimentadas no nosso coração. Provérbio 22, 28, Salomão fala: não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Outra versão diz por seus pais. Leve a sério os limites que os seus pais criaram, conquistaram. Há uma história por trás e a gente precisa aprender isso. Porque se a gente não conhece a nossa história, a nossa identidade, a gente vira refém de filisteu e entulhador de poço, de gente que está atentando contra a nossa alma, contra o nosso bem-estar e contra a nossa fé. Então, a gente precisa entender que há lutas que a gente só vai superar se a gente tiver consciência de quem a gente é em Cristo. Algumas pessoas já chegaram para mim e falaram assim: poxa, Jonatas, principalmente na adolescência, não é? O adolescente às vezes tem essa crise: pô, meus pais não me planejaram o meu nascimento. Eu nasci numa situação em que eu acho que eu não era um bebê desejado pelos meus pais. Será que era para eu ter nascido? Essa é a pergunta. E eu sempre respondo: sim, é claro que era para você ter nascido. Você não estaria aqui se não houvesse um propósito de Deus para a sua vida. Porque mesmo que você tenha sido rejeitado na história por alguém, por Deus você foi aceito antes da fundação do mundo. Essa é a consciência que a Bíblia dá para a gente. Deus escolheu a gente muito antes da fundação do mundo. Ninguém vem à existência a não ser sob o poder daquele que tanto dá a vida como tira soberanamente. Quem está em Cristo precisa se apossar dessa cura para a alma. Porque, sem dúvida nenhuma, muitas vezes a gente vira refém de mentiras que contaram sobre nós, de rejeições, de maus tratos, de pessoas que deveriam ter amado e cuidado da gente. De vez em quando eu procuro me aprofundar um pouco, conhecer um pouquinho mais, não é, sobre depressão, por exemplo, que é a doença do século, a doença mais incapacitante hoje no mundo, não só no Brasil. E, com muita frequência, a causa da depressão tem a ver com a falta de uma compreensão correta de si mesmo.
Ou seja, a pessoa às vezes é super amada, é super capaz, ela, poxa, é uma pessoa, vamos dizer assim, abençoada em diversos aspectos, mas ela não consegue enxergar a si mesma dessa forma. Ela se autodeprecia, ela se enxerga de uma forma distorcida. E o que esse texto está ensinando para a gente é exatamente alguém que conhecia a si mesmo e por isso foi capaz de superar e vencer crises. Então, embora a gente seja acometido às vezes por pensamentos terríveis que podem trazer mal-estar emocional para a gente, o que a Bíblia ensina para a gente é que nós fomos ressuscitados com Cristo e com Ele o Deus nos fez assentar nos lugares celestiais, reinando sobre todo principado e potestade. Essa é uma condição que não foi conquistada por nós não temos mérito nisso. Jesus morreu por nós na cruz e alcançou para nós esse status, e a glória é toda dele. E se a gente que é cristão não tem consciência desse status e de quem a gente é em Cristo, a gente pode facilmente se deixar contaminar por uma ideia distorcida, e aí vem um filisteu atacando, criticando, entulhando, e a gente fica, meu Deus, eu sou mesmo isso, eu sou uma pessoa muito ruim, eu sou uma pessoa muito, enfim, amaldiçoada. E o que a palavra quer que a gente aprenda é que, por mais que o inimigo tente entulhar nossa vida do lado de fora, entulhar nossos poços e os poços da nossa existência, existe uma fonte de água viva que deve jorrar do nosso interior. A palavra diz que Jesus disse assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O diabo não tem poder sobre o nosso interior. Deus tem poder sobre o nosso interior. Por mais que do lado de fora haja pressões no sentido de trazer morte para nós, de secar a nossa vida, de drenar a nossa vida, quando a gente tem convicção de quem a gente é em Cristo, rios de águas vivas brotam e jorram do nosso interior, para a glória de Deus. Isaac não se deixava abater porque ele sabia quem ele era aos olhos de Deus. Será que eu e você podemos saber? Podemos dizer que a gente sabe também quem a gente é diante de Deus, aos olhos de Deus? Será que a gente tem essa consciência que o Evangelho nos dá? Então, gente, não importa quantos poços estejam entulhados no seu coração, hoje é dia de começar a desentulhá-los em nome de Jesus. Amém? A primeira lição aqui. A segunda lição: desistir não é uma opção. Isaac cavou 3 poços só ali no Vale de Gerar. Depois ele cavaria mais um poço em Berseba. Mas, por mais que ele tenha dado os poços, os nomes, aqueles poços que o seu pai já tinha dado, naquele momento houve a necessidade de ele batizar aqueles poços de outra forma, porque ele percebeu que o mal continuou indo atrás dele. Diz o texto que depois de ser expulso de Gerar por Abimeleque, que era o rei dos filisteus, ele é hostilizado pelos pastores do Vale de Gerar, onde ele estava abrindo aquele poço. E aqueles homens então disputam o poço, falam assim: olha, toda a água que tem aqui é nossa, a gente que manda aqui nessa terra, e entram numa de brigar com ele. E mais uma vez a fé de Isaac é posta à prova, porque ele podia agir na carne, ele podia matar um pastor daquele, para impor, a partir da vingança e da violência, o medo naquele lugar. Ele podia ter sido vingativo, mas ele não faz isso. Ele decide seguir adiante. Ele só faz uma coisa: a partir de hoje o nome desse poço aqui é Ezeque. Esse povo é uma herança do meu pai para mim, eu tenho o direito de mudar o nome dele. O nome dele a partir de hoje é Ezeque, que significa contenda. O que ele está fazendo é denunciando o mal. A gente, muitas vezes, não tem que se vingar do mal, porque é o que a Bíblia ensina para a gente tem que deixar a vingança com Deus. Mas a gente tem sim o dever de denunciar o mal, de dar nome ao mal. Jesus fez isso. Tem pessoas que ficam acovardadas diante do mal, né? Não tem coragem de chegar para um cidadão que está se comportando mal e falar para ele: você está se comportando mal, você devia se comportar direito. Muitos pais não têm coragem de fazer isso nem com seus próprios filhos.
Filho, isso é pecado, isso é uma abominação diante de Deus. Não tem ousadia profética para denunciar o mal, que todo cristão deveria ter. E o que aconteceu com Eli, sumo sacerdote lá no Antigo Testamento? No tempo de Samuel, fez vista grossa para o pecado dos filhos, para as abominações que os filhos praticavam. E o que aconteceu? Deus matou os filhos dele, trouxe juízo sobre a casa dele. Por quê? Porque ele foi omisso diante do mal. E o que Isaac está fazendo aqui é denunciando o mal, falando, esse lugar aqui é um lugar de contenda. Vocês amaldiçoaram esse lugar com a postura que vocês estão adotando. Então, a gente não deve se deixar amedrontar pelo mal, mas tem que denunciar o mal sim. A gente está aqui para isso. É para isso que o cristão está aqui. Algumas pessoas dizem assim, pô, Jean, você está falando isso, você está pegando exemplos do Antigo Testamento, não é? Jesus não era assim não, Jesus era do bem, Jesus era de boa. Mas o Jesus de boa não é bem esse Jesus bíblico não. O Jesus bíblico é aquele que chega para os fariseus e fala, raça de víboras, sepulcros caiados, túmulos enfeitados. Por fora é muito bonito, mas por dentro só tem morte. Vocês são maus, vocês são perversos. A religião de vocês é legalista, é diabólica, não tem nada de virtude nisso. Porque Jesus teve essa coragem que Isaac teve aqui. E a gente tem que ter também coragem de se posicionar diante do mal. Algumas pessoas vivem dentro de uma ideia de que você não pode se desgastar. Você tem que ter etiqueta o tempo todo. Você tem que ser sensível. Gente, a gente tem que ser sensível com aquilo que requer sensibilidade. O mal não requer sensibilidade. O mal requer coragem, ousadia, intrepidez bíblica, profética. Sempre foi assim na Bíblia do início ao fim. Os profetas não eram covardes. Há uma razão para a cabeça de João Batista ter parado num prato. E a razão era que ele denunciava a iniquidade de Herodias com Herodes. Então, não desista de viver debaixo da promessa de Deus por causa de contendas. Essa é a lição do primeiro poço. O segundo poço que ele abre, deu um nome que o texto não diz, que seu pai já tinha dado, mas aí vem de novo os pastores do Vale de Gerar, falar com ele, peraí, mas esse poço aí também é nosso. E aí a coisa já não é mais só uma contenda, agora é uma inimizade, que ele chama o poço de Sitna. Sitna significa literalmente inimizade, a mesma palavra que dá origem no hebraico a Satanás. Sitna e Satanás têm a mesma raiz. Então aqueles pastores se tornaram inimigos, usados pelo diabo na vida dele. E ele está falando, olha, esse lugar aqui é um lugar maldito, é um lugar onde Satanás está imperando, a partir do exemplo da vida de vocês. E ele novamente amaldiçoa aquele poço. Veja bem, o cristão não é alguém que procura inimizade de ninguém. E por isso que a gente é pacificador. A Bíblia ensina a gente a ser pacificador. A gente não procura inimizade. O cristão verdadeiro nunca vai ser alguém que promove a inimizade, que busca inimigos, não. Mas a mesma Bíblia que ensina isso para a gente, ela ensina que é impossível um cristão ser verdadeiro, legítimo, fiel à palavra de Deus e não atrair sobre si inimigos. Que ele não vai buscar, ele não vai querer esses inimigos, mas eles vão surgir. Afrontas vão surgir, a gente ouviu sobre isso semana passada na mensagem do pastor Marcão, não é? Pessoas que se tornam inimigas, não por causa do erro que a gente cometeu com elas, mas por causa da nossa fé, da nossa conduta, da nossa ética do reino. Porque a gente não negocia certos valores, porque a gente é firme e se posiciona diante do mal. E era o caso dele aqui. E a palavra diz, bem-aventurados são vocês quando por minha causa caluniarem vocês e mentindo disserem todo mal contra vocês. Ano passado foi um ano de eleição, né? Quanta bobagem eu ouvi sobre mim mesmo, sobre a igreja nesse tempo de eleição, quanta bobagem. A gente vê muita liderança cristã sendo completamente irresponsável com o púlpito em tempos de eleição, completamente incoerente. Mas não é o nosso caso, a gente tem muita paz diante de Deus para falar isso. Mas aí pessoas insufladas pelo inimigo atentaram contra
a nossa integridade, falando calúnias e mentiras. E isso, uma vez que a gente tem paz e tranquilidade de que a gente fala segundo a palavra, a gente dorme em paz e fica alegre, porque é isso que Jesus fala. Felizes são vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Amém? Nossa recompensa está lá. Não adianta tentar recompensa aqui. Não adianta buscar likes aqui, like aqui no reino de Deus não vale nada. Não desista da promessa por causa das investidas do acusador, de Satanás, do inimigo. E aí, finalmente, ele abre um terceiro poço. E aí, esse poço, ninguém contende por ele, não há inimigo se levantando. E ele consegue, então, se estabelecer ali. Ele chama aquele poço de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Reobote significa amplitude. E o que Isaac demonstra é aquilo que está popular hoje como resiliência, não é? A resiliência é a capacidade que o material tem, depois de deformado, de voltar à sua forma original. E Isaac conhecia a sua forma original. Ele sabia para que ele havia sido criado, por que ele havia nascido na casa que ele nasceu. E a gente também precisa entender isso, para a gente, no tempo certo, colher a bênção da amplitude, a bênção da estabilidade no lugar que Deus nos colocou e no qual Ele tem propósito para a nossa vida. E por ter essa consciência, Isaac então abriu um poço, enfrentou crise e luta por causa disso, abriu outro poço, enfrentou crise e luta. E se tivesse um terceiro, um quarto e um quinto, ele ia continuar abrindo poços e seguindo adiante. Porque ele era alguém que não desistia, por ter consciência da sua identidade. Isaac, então, ele ensina para a gente a lição de que, diante de situações de crise e adversidade, elas podem se tornar tremendas oportunidades que Deus está dando para a gente, de a gente desenvolver nossas novas capacidades. Tem pessoas que estão enfrentando situações de crise no trabalho, né? Perderam o emprego. Quem sabe é um momento de repensar a carreira. Muita gente tem feito isso, não é? Crise no casamento. O que é a crise no casamento? É a oportunidade desse casamento florescer de novo, a oportunidade de os dois juntos se reapaixonarem, mas tem que haver intenção, tem que haver consciência de como Deus vê o casamento, de qual o propósito dele nessa aliança. Tem que haver persistência, não pode desistir com facilidade. Ah, mas meu marido entulhou muito meu poço, minha vida está entulhada demais. Tem que desentulhar. Ele não era especialista em desentulhar poço, muito menos em abrir poço, ele era especialista em lavoura. Mas ele desenvolveu essa habilidade. Outras pessoas, mas meu filho não me obedece. Já experimentou reagir diferente ao erro dele, ao pecado dele? Tem gente que passa a vida agindo da mesma forma e espera consequências diferentes. Não vão ter consequências diferentes. Se você quer que as coisas mudem, você precisa mudar. Você precisa se adaptar a esse novo momento. Você precisa se colocar diante do altar do Senhor e clamar: Senhor, vem intervir na minha vida, na minha história, na minha casa, no meu casamento. Vem me ajudar a repensar minha vida à luz dessa nova realidade que se estabeleceu. Vem me ajudar a crescer com a crise, até que eu alcance essa situação finalmente em que eu vou poder dizer: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. É uma busca que não pode parar. Então, quando o Senhor permite que pessoas entulhem nossos poços, façam mal a nós, essas oportunidades às vezes são formas como Deus quer nos preparar para ser bênção na vida de outros depois. Vou usar um exemplo aqui. Quase 100% dos conselheiros de dependente químico que eu conheci em clínicas, eu nunca fiquei internado, mas já levei várias pessoas para ficarem internadas, já conheci bastante esse meio aí. E em muitas dessas clínicas, o pré-requisito para se tornar um conselheiro é que você tenha sido dependente químico. Como é que você vai aconselhar um dependente químico se você nunca viveu na pele o que ele está vivendo?
Então, em muitos contextos, esse é um pré-requisito. A pessoa passou tudo o que passou, não foi à toa, tinha um propósito para ele enfrentar as crises e lutas que enfrentou. Muitos psicólogos e psicoterapeutas abraçam essa profissão porque um dia eles precisaram de apoio psicológico. E a palavra diz até que líderes espirituais, o autor de Hebreus fala no capítulo 5, verso 1, mesmo o sumo sacerdote é capaz de se condoer dos que erram, porque ele também está sujeito às suas próprias fraquezas. Se a gente não sente isso na pele, a gente não está preparado para ajudar outros. E muitas vezes a crise é Deus permitindo que a gente passe por uma escola, por um treinamento, para a gente um dia ser desentulhador da vida de outros, ser bênção na vida de outros, levar outros a conhecerem o fardo de Jesus, que é leve. E falar para essas pessoas, olha, Jesus disse que você pode colocar o seu fardo pesado diante dele. Falar para elas do amor de Deus, do projeto dele, de fazer do interior dessas pessoas jorrar um rio de água viva. Falar da boa nova do Evangelho para essas pessoas. Estão querendo entulhar seus poços, faça como Isaac, construa outros mais adiante. Siga em frente. Terceira lição, há potencial missionário em cada obstáculo. Cada luta, cada crise, muitas vezes é nessas crises e lutas que a gente descobre um grande potencial missionário. Um tempo atrás, um professor meu disse sobre uma teoria que existe em relação ao cativeiro babilônico. A gente lê a Bíblia e entende que o povo de Judá foi para o cativeiro babilônico por causa de pecados, não é? Como consequência desses pecados, Deus então derramou juízo e a Babilônia foi lá, né, Nabucodonosor, e levou, arrastou eles para o cativeiro. Até aí tudo bem, isso é verdade, é bíblico. Mas a perspectiva que esse professor lançou foi a seguinte: ele disse que muitos daqueles povos daquela época na região da Babilônia, os próprios babilônios, foram tremendamente impactados com a presença do povo judeu no meio deles. Porque eles tinham as religiões pagãs deles, que eram religiões infinitamente inferiores à estrutura religiosa judaica. E quando eles se deparam com a fé do povo judeu, com os valores mais elevados, com os princípios da palavra de Deus, com a revelação da lei de Deus, eles olham para as religiões deles e falam assim: cara, não tem sentido nenhum, nada disso que a gente estava crendo a vida toda. E segundo esses historiadores, muitos babilônios se converteram por causa da presença do povo judeu no meio da Babilônia. E a gente, quando olha para a Babilônia, só vê crise, só vê conflito, só vê juízo, quando na verdade eles aproveitaram aquela oportunidade para ser luz no meio das trevas, para mostrar uma vida muito mais excelente. E é isso que às vezes Deus quer fazer com a gente. Permite que a gente enfrente lutas, obstáculos e crises para fazer a luz dele brilhar no meio das trevas onde a gente tem vivido, no lugar que a gente tem trabalhado, no lugar que a gente tem vivido. E foi o que aconteceu com Isaac. Foi uma situação parecida. Porque olha o desfecho dessa história. Está lá no final do capítulo 26, verso 26. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, comandante de seus exércitos. Veja o que aconteceu. Isaac, depois que tinha aberto Reobote, estava ali consolidado. Diz o texto que ele se mudou para Berseba, e chega nesse outro lugar, que ficava a mais de 80 quilômetros de distância, e abre ali um novo poço, chamado Seba. E aí, nesse lugar, ele prospera, mas tem um diferencial. Diz o texto que ele faz um altar ao Senhor em Berseba. E a prosperidade dele continua só aumentando. A ponto de o rei Abimeleque, que era o rei filisteu, pagão, fazer uma comitiva real para ir visitar Isaac. A sensação que dá quando você lê a história toda é que aquele rei estava ficando com saudade de Isaac. Gente, aquele cara que incomodava alguns, mas eu gostava tanto dele. Tinha alguma coisa diferente com ele. E a gente via a bênção de Deus sobre a vida dele. E de alguma forma a gente se sentia abençoado porque ele estava perto da gente. E agora que ele está longe, a gente está sentindo falta.
E é inegável, ao longo de todos esses anos, observando a vida desse camarada, que ele tem uma relação íntima e pessoal com Deus vivo e todo-poderoso. E olha o que ele diz. Isaac lhe perguntou: por que você veio me visitar, uma vez que vocês foram hostis e me mandaram embora? Verso 28, eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor o tem abençoado. Isaac, a gente não tem como negar, o Senhor é contigo, o Deus verdadeiro é com você. E sabe o que Isaac fez? Preparou um banquete, preparou uma festa para eles. E depois de passar por tudo que ele tinha passado, agora ele está festejando com Abimeleque, com o rei filisteu, para dizer assim: olha, o Evangelho é assim mesmo, o Evangelho ensina a gente a não retribuir mal a ninguém, mas a procurar fazer o que é correto aos olhos de todos, a vencer o mal com o bem. Foi isso que Isaac fez. O exemplo dele contagiou aqueles homens. Aos olhos deles, ele era o abençoado do Senhor. Nossa fé pode trazer tribulação e incompreensão sobre nós, mas um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Cuidado com o imediatismo. Muitas pessoas entram em crise, se estabanam todas, se distanciam de Deus, dão mau exemplo, tentam fazer justiça com as próprias mãos, porque não conseguem enxergar além. Isaac conseguiu enxergar além. Crises vêm e vão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. As promessas dele sobre a vida de Isaac, sobre a minha vida, sobre a sua vida, permanecem. Por isso, fique firme, continue firme, dando um bom exemplo, sendo uma bênção na vida dos seus queridos. Espere no Senhor, Ele nunca falhou. Onde o povo de Deus está, aí há uma missão em andamento. Mesmo que às vezes a gente não consiga enxergar, a missão está em andamento. E muitas vezes, veja o que Paulo fala em Romanos 12, 17. Ele fala o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Esse é o Evangelho de Jesus, que humanamente, gente, isso aqui não é difícil, é impossível ser praticado, né? Amar inimigo, a gente tem um senso de justiça própria que diz não ama coisa nenhuma, né? Olho por olho, dente por dente. Só que o Evangelho não trabalha com essa lógica. Ele trabalha com a lógica de que a gente precisa entender que há forças espirituais malignas agindo por trás daqueles que se colocam como nossos inimigos. E a gente precisa entender, como Paulo explica, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. A gente precisa entender que não são essas pessoas que são nossos inimigos, mas há uma ação maligna do diabo por trás delas. Então, se agiram mal com você, peça a Deus capacidade para ser luz na vida dessas pessoas. Então, algumas aplicações aqui. Primeira aplicação: mantenha-se fiel às tradições que você recebeu. Você conhece o que a palavra ensina, não é? A gente expôs aqui alguns textos que falam um pouco sobre quem nós somos em Cristo. Então, muitas vezes, a dificuldade não é tanto a gente aprender com a mente, mas a gente trazer para a prática a aplicação daquilo que a gente já sabe sobre essa tradição bendita da palavra, não é? Eu ouvi um professor já quase se aposentando recentemente dizer o seguinte: olha, eu já não acredito mais em ensino, eu só acredito em aprendizado. Então, claro que é uma frase aqui de efeito, né, dele,
na reflexão. Qual a reflexão que ele propunha? Era o seguinte: o professor pode se empenhar por dar uma aula excelente, pode ter uma didática impecável, mas quem não quer aprender não vai aprender, e quem está determinado a aprender vai aprender. E a gente aqui na igreja vê a mesma coisa. Quem está decidido a viver o Evangelho, a buscar o conhecimento que vem da palavra, a se alimentar dessa palavra, a todo dia andar segundo ela, a procurar nela a resposta para as questões, a se submeter a ela, mesmo que não entenda no primeiro momento, essa pessoa está aprendendo, sem que ninguém ensine. Ela quer aprender, e quem quer aprender vai aprender. Mas tem pessoas que você pode fazer fim de semana de treinamento, discipulado, ensinar de trás para frente, de frente para trás, usar todas as melhores didáticas e pedagogias do mundo, e o coração dela está fechado para a sabedoria. Mas Isaac não era assim. Ele entendia o valor daquilo que ele havia recebido como legado de promessas de Deus para a vida dele. E a gente precisa crescer nesse conhecimento também. Ninguém quer saber da tradição que você conhece com a mente, mas as pessoas querem saber da tradição que você encarna com a sua vida, dessa tradição que sai pelos poros. Quando alguém senta com você para conversar, para fazer um lanche, para comer junto, essa tradição é que impacta e transforma e que mostra Jesus para o mundo. E aí sim, depois você pode entrar com a tradição oral, não é? Segunda aplicação, entenda a diversidade como oportunidade. Isaac não tinha uma empresa de abrir poços, ele tinha uma empresa agrícola, né, de plantar legumes e verduras. Mas ele desenvolve essa capacidade. Então, entenda que todos os obstáculos que às vezes você considera intransponíveis são oportunidades de você crescer como marido, como esposa, como pai, como mãe, como profissional. Não se vitimize. Não aceite essa ideia de que você é uma vítima, coitado de mim, que estão fazendo muito mal a mim. Não. Você tem enfrentado problemas no seu casamento, comece a adotar atitudes diferentes com seu cônjuge. Peça sabedoria a Deus para fazer isso. Tem enfrentado problemas na educação dos seus filhos, mude radicalmente, o caminho não está dando certo. Fala, Senhor, eu quero a tua sabedoria bíblica. Como é que é a sabedoria bíblica? O pai disciplina todo filho a quem ama e açoita todo filho, todo aquele que recebe como filho. É assim que eu vou agir. Que é a sabedoria bíblica que importa. Eu vou chamar o mal de mal e eu vou andar no caminho da justiça e vou acertar esses ponteiros. Eu não vou ficar me vitimizando. Terceira aplicação, viva como desentulhador de alma. Gente, a Bíblia fala que a gente tem que inculcar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos, mas tem pais cristãos que ao invés de inculcar a palavra, inculcam entulho, xingam os filhos, chamam de burro e coisas assim. A gente não foi chamado por Deus para ser gente assim. A gente foi chamado por Deus a ser gente que produz saúde emocional em quem está à nossa volta. Essa tem que ser a nossa preocupação. Pô, minha esposa que divide a casa comigo, ela está uma pessoa cada vez mais saudável, mais bonita em todos os sentidos, amém. Isso é porque a bênção de Deus está sobre a minha vida. É essa bênção que eu quero. Meus filhos cada vez mais aprendendo, e a gente precisa buscar isso. O cristão verdadeiro nunca é um legalista, que impõe leis pesadas demais, até para além daquilo que a palavra de Deus estabelece. Ele sempre é alguém que entende que ele mesmo é indigno diante da justa justiça de Deus. Ele sabe que ele foi alvo da graça soberana e incondicional de Deus em Cristo. Ele sabe que Jesus morreu na cruz por ele. E ele sabe que se não fosse a obra de Jesus no Calvário, ele estaria condenado. E o que vem na mente dele é a seguinte ideia: eu preciso estar empenhado em ajudar pessoas a fazer o caminho de volta. Eu preciso desempenhar aquilo que a Bíblia chama de ministério da reconciliação, que segundo Paulo foi dado a nós, igreja. Eu estou aqui para desentulhar poços, eu estou aqui para mostrar para as pessoas que há uma vida, e uma vida em abundância,
E todo aquele que vem ao Senhor jamais será rejeitado. Todo aquele que bate a porta, essa porta será aberta. Amém? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, que nos alimenta, que nos inspira, que nos trata, Senhor, que nos ensina um caminho muito mais excelente do que a nossa justiça própria poderia nos ensinar. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor nos livre de tratar essa palavra como uma ideia teórica e faz a gente viver segundo, Senhor, gente sábia que cresce através das crises ao invés de viver se vitimizando. Vem nos fazer viver assim para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.